maior espetáculo da vida selvagem na Terra. Todos os anos, um dos eventos mais extraordinários da natureza se desenrola nas planícies da África. Hoje, no Os Fortes, seguimos os gnus enquanto eles embarcam em uma jornada épica através do Serengeti. A migração começa. Nas vastas e antigas terras do Serengeti, na Tanzânia, a mudança paira no ar. A grama agora está quebradiça, queimada pelo sol e seca. A poeira gira no calor do meio-dia, captando a luz como fumaça flutuante. As árvores permanecem imóveis como estátuas sob o peso da estação. Os poços de água encolhem até se tornarem lembranças lamacentas do que um dia foram, e o céu não promete chuva alguma. Mas sob este mundo ressecado e implacável, um milagre silencioso está se desenrolando. Por todas as planícies, filhotes de gnus estão nascendo, aos centenas, todos os dias. Cada um chega a um mundo de incertezas, respirando pela primeira vez sob os olhos atentos de abutres circulando e chacais rondando. Mas as mães são implacáveis. Elas limpam os recém-nascidos, os empurram para que se levantem em pernas trêmulas e ficam de guarda enquanto esses primeiros passos cambaleantes se transformam em uma corrida. No Serengeti, a sobrevivência começa nos primeiros momentos de vida. Este é o começo de um ritual antigo, mais antigo que a memória, mais antigo que os mapas. A Grande Migração. Mais de 1 milhão de gnus, acompanhados por quase meio milhão de zebras e incontáveis antílopes, começam sua jornada rumo ao norte. É um dos maiores e mais espetaculares movimentos da vida selvagem na Terra, uma maré viva e pulsante de cascos e chifres que remodela a Terra enquanto flui. Eles marcham não por escolha, mas por necessidade, impulsionados pelo instinto e pela busca eterna por pastos verdes e água vital. Eles se movem como um só, unificados não por líderes, mas pelo pulso profundo da sobrevivência. À medida que a manada começa a viajar, os predadores seguem. Leões esgueiram-se pela grama alta, olhos fixos nos fracos e nos jovens. Hienas riem na noite, seguindo a migração como sombras. Mas a maior ameaça está muito à frente: o rio Mara. Para alcançar as terras férteis da reserva Maasai Mara, no Quênia, as manadas devem enfrentar um dos desafios mais perigosos da natureza. O Mara não é um riacho gentil, é um rio agitado, de correnteza rápida, com margens íngremes e escorregadias, correntes fortes o suficiente para arrastar até as maiores feras. Mas é o que espera sob a superfície que realmente inspira medo. Crocodilos do Nilo, antigos, imensos, pacientes. Alguns desses predadores de sangue frio viveram por mais de 70 anos, seus corpos blindados marcados por décadas de emboscadas e batalhas. Suas mandíbulas estão entre as mais fortes do reino animal. Uma vez fechadas, não se abrem novamente. Um único gnu pode sustentar um grande crocodilo por meses. E assim, eles esperam, imóveis, escondidos, observando. Eles sabem que a hora está próxima. Para eles, esta estação é tudo. Este é o banquete pelo qual esperaram o ano inteiro, o momento em que a migração encontra o rio. Mas os gnus não se movem segundo um cronograma. Eles não seguem um mapa. Guiados apenas pelo instinto e pelo cheiro das chuvas distantes, eles vagam em ondas sinuosas e imprevisíveis. Um dia, a manada pastoreia pacificamente perto da margem do rio. No seguinte, eles se viram e se afastam, deixando os crocodilos esperando mais um dia, ou uma semana, ou um mês. E ainda assim, a tensão cresce. Por todas as planícies, nuvens de poeira se erguem como sinais de fumaça. A terra treme sob o peso de 1000 cascos. A vida se move, lenta mas seguramente, em direção ao perigo. A migração começou, e o rio está esperando. Serengeti, um ecossistema atemporal. Sob os céus infinitos da África Oriental, onde o horizonte se estende até o infinito,
e as gramíneas douradas sussurram ao vento, encontra-se uma terra como nenhuma outra, um lugar ao mesmo tempo antigo e vivo. Este é o Serengeti. Ele se estende por duas nações, Tanzânia e Quênia, mas não pertence a nenhuma delas. Seus limites não são traçados pelo homem, mas pelas forças da natureza, por rios que cortam as planícies, por terras altas vulcânicas que se erguem como gigantes adormecidos, pela chuva e pela seca, pela vida e pela morte. Cobrindo quase 30.000 quilômetros quadrados, o Serengeti tem aproximadamente o tamanho da Bélgica, mas em seu coração ele é imensurável. Este é um dos ecossistemas mais antigos e duradouros da Terra. Por mais de 1 milhão de anos, os mesmos ciclos têm se repetido nestas planícies: nascimento e predação, seca e enchente, abundância e fome. E através de tudo isso, a vida se adaptou, evoluiu e perdurou. Aqui, o tempo não flui em horas ou dias, ele pulsa em estações, em migrações, nos passos lentos dos elefantes e no ataque súbito dos leões. Cada criatura, do mais humilde inseto ao predador supremo, faz parte de um equilíbrio delicado e antigo. As térmitas, embora invisíveis, são engenheiras do solo, decompõem a vegetação morta e nutrem a terra. Besouros rola-bostas transformam os dejetos dos gigantes em tesouro. Abutres limpam os vestígios das caçadas. Até a acácia, espinhosa e defensiva, fez parcerias silenciosas com as formigas, oferecendo abrigo em troca de proteção contra bocas vorazes. Tudo tem um propósito, tudo desempenha seu papel. Mas entre todos os espetáculos do Serengeti, um evento se destaca acima de todos, um fenômeno tão vasto, tão implacável, que pode ser visto do espaço. A grande migração não é apenas um movimento de animais, é uma maré viva, um batimento visível do coração da Terra. A cada ano, à medida que a estação seca aperta seu domínio sobre a Terra e os rios se tornam lembranças empoeiradas, as grandes manadas começam a se agitar. O céu oferece o primeiro sinal. Em outubro, nuvens de tempestade se formam longe, ao sul, sobre as planícies de Ndutu, Dutu e Ngorongoro. As primeiras chuvas caem, encharcando o solo sedento, e dentro de poucos dias, brotos verdes começam a surgir. Em algum lugar no norte do Serengeti, um único gnu percebe a mudança. Ninguém sabe como. Talvez seja o cheiro da terra molhada no ar, ou uma memória magnética carregada no sangue. Ele dá o primeiro passo, depois outro, e então milhões seguem. Mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por mais de 400.000 zebras e meio milhão de gazelas, começam sua jornada. Eles não viajam em linhas retas, mas em ondas que mudam, impulsionados pelo instinto, pelo clima e pela busca eterna por pastagens vitais. Do norte ao sul, através das vastas planícies centrais, descendo em bacias vulcânicas e saindo novamente, eles se movem. Filhotes com apenas algumas semanas correm ao lado de suas mães. Touros entrechocam seus chifres para estabelecer domínio. O chão treme sob seus cascos. Nuvens de poeira se erguem no céu como sinais para os predadores à espreita. E os predadores nunca estão longe. Para os leões, a migração é uma oportunidade. Para as chitas, é uma estação de abundância. Para as hienas, é um banquete de astúcia e caos. Até os necrófagos, abutres e cegonhas marquês circulam acima em antecipação. Cada movimento das manadas muda o equilíbrio de poder. A migração não é apenas um teste de resistência, é um campo de batalha em movimento. Mas até mesmo esta jornada ancestral não é aleatória. Ela é governada pela chuva, pelo pulso do próprio céu, e a chuva é moldada pelo clima, que agora está mudando. À medida que as temperaturas globais aumentam e os padrões de chuva se tornam menos previsíveis, o ritmo do Serengeti estremece. A migração ainda se move, mas seu timing se torna incerto. Sua rota muda sutilmente. Seu equilíbrio, outrora estável, começa a vacilar. E assim, o Serengeti encontra-se em uma encruzilhada, atemporal, mas não intocado. Por ora, ele perdura.
Os gnus ainda se reúnem, os predadores ainda caçam, as chuvas ainda caem, mas cada estação pode ser diferente da anterior. Ainda assim, neste momento, agora mesmo, a migração começou novamente, e com ela, a grande roda da vida gira mais uma vez no coração do último reino selvagem da África. Nascimento em massa, uma estratégia de sobrevivência. Em fevereiro, o sul do Serengeti passa por uma transformação silenciosa. As chuvas retornaram e as planícies, antes rachadas e sedentas, agora brilham com nova vida. As gramíneas crescem altas e exuberantes, pintando a savana em verdes vibrantes que se estendem até o horizonte. E com essa renovação, vem um milagre. Em apenas algumas poucas semanas, mais de 500 mil de filhotes de gnus nascem. Uma explosão de vida tão vasta e tão sincronizada que desafia a imaginação. Isto não é coincidência, é estratégia. Uma evolução refinada ao longo de incontáveis milênios. Este nascimento em massa, conhecido como parto sincronizado, é a resposta da natureza à predação. Uma forma de proteção não pela força, mas pelos números. Predadores, por mais habilidosos que sejam, não podem capturá-los todos. Leões, hienas, chitas, chacais, eles se reúnem rapidamente, atraídos pelo instinto e pela oportunidade. Mas para cada filhote que cai, dezenas mais sobrevivem. É uma corrida contra o tempo. Cada nascimento leva apenas momentos. A mãe se deita brevemente, vulnerável, e em poucos minutos, um filhote trêmulo e escorregadio emerge para o mundo. Mas não há tempo para ternura. Em apenas 5 minutos, o filhote deve se levantar. Em 15, ele deve andar. E dentro de 1 hora, ele deve correr. Porque aqui, hesitar significa morte. O vínculo entre mãe e filhote é forjado quase instantaneamente. Pelo cheiro, pela visão e pelo som, a mãe memoriza seu recém-nascido. Ela o empurra delicadamente com o focinho e emite um mugido baixo, encorajando-o a se levantar sobre pernas finas demais para suportar o peso da vida. O filhote cambaleia, cai, tenta novamente, e de novo, até que finalmente ele se levanta. Pelas planícies, é uma cena repetida milhares de vezes a cada dia. Recém-nascidos dando seus primeiros passos contra um pano de fundo de predadores, esperando sua primeira oportunidade. Numa manhã, um filhote tropeça para o mundo a poucos metros de um chacal à espreita. O ar está carregado de tensão. O filhote vacila. O chacal se aproxima furtivamente. Mas então, surgindo da poeira, a mãe investe, cabeça baixa, cascos batendo forte. O chacal foge, superado e em menor número. Desta vez, o filhote vive. Mas nem todos terão tanta sorte. Ao longo da estação de nascimento, milhares de jovens gnus serão vítimas. Ainda assim, a estratégia funciona. Apesar das perdas, a esmagadora maioria sobrevive. Em 1 semana, os filhotes já estão quase indistinguíveis dos adultos, correndo com a manada, aprendendo a navegar pelos perigos das planícies, ficando mais fortes a cada dia que passa. Este é o custo da vida no Serengeti, um começo frágil em uma terra que não oferece misericórdia, mas uma beleza extraordinária. Para o gnu, cada nascimento é uma aposta, e cada primeiro passo é uma declaração: eu vou sobreviver. Desafios iniciais, primeiros passos e primeiros riscos. No grande Serengeti, onde a vida pulsa em ondas poderosas, são os menores corações que enfrentam os maiores riscos. Um filhote de gnu entra no mundo não em segurança ou silêncio, mas em uma tempestade de movimento. Ao seu redor, milhares de cascos já estão em ação. A manada não para. Não há pausa para a celebração. Nenhuma proteção contra o caos. Desde o primeiro suspiro, a sobrevivência é uma corrida. As primeiras 24 horas são cruciais. Uma janela estreita. Nesse breve período, um recém-nascido deve se levantar, aprender a andar, reconhecer sua mãe e segui-la, através da poeira, da confusão e do perigo.
E mesmo assim, o mundo não mostra misericórdia. O Serengeti não oferece refúgio, oferece um teste. O filhote deve identificar sua mãe rapidamente, gravando seu cheiro, a forma de seu corpo, o som de seu chamado. Esses não são comportamentos aprendidos, são instintos antigos, codificados no sangue através de gerações de sobrevivência. Mas o instinto por si só nem sempre basta. Ao redor, o ritmo do nascimento ecoa pelas planícies. Novas vidas surgem às centenas a cada hora. Mães mugem suavemente para seus filhotes, incentivando-os a se levantar. Filhotes cambaleiam, caem, se levantam novamente. Alguns estão de pé em 5 minutos, outros demoram mais, e para alguns, esse atraso se prova fatal. Para os predadores, esta é uma temporada de oportunidade. Hienas patrulham as bordas das manadas. Chacais serpenteiam como sombras pela grama. Chitas esperam, observando os mais fracos, os mais lentos, os que se perderam. Leões nunca estão muito longe. Mas as perdas mais trágicas nem sempre vêm de presas ou garras. Às vezes, é a própria confusão que se torna o assassino. No calor crescente do final da manhã, um filhote vaga sozinho por uma trilha seca e empoeirada. Seus balidos são agudos, desesperados. Suas pequenas pernas tremem, não de exaustão, mas de incerteza. Ele para ao lado de um arbusto, farejando o ar, circulando sem rumo. Para o filhote, formas altas, movimentos, até sombras desconhecidas. Qualquer um deles pode ser sua mãe. Ele balido novamente, desta vez mais baixo. Não há agressão, nem medo, apenas confusão, apenas necessidade. Ele dobra as pernas e desaba na sombra, como se esperasse conforto, por leite, por um lar. É um momento que quebra a ilusão de que a natureza é indiferente, porque aqui, até a selva parece prender a respiração. Então, esperança. Do outro lado da planície, um chamado familiar, baixo e firme. O filhote se ergue num sobressalto. As orelhas se movem. Ele responde ao chamado. Momentos depois, uma fêmea de gnu solitária aparece, trotando pela planície aberta, nariz erguido, vasculhando. Ela chama novamente. A cauda do filhote se levanta. Reconhecimento. Eles se encontram em uma nuvem de poeira e membros agitados. O filhote pressiona a cabeça contra o ventre dela, procurando freneticamente por seu cheiro. Ela o acaricia com o focinho, checando, conferindo novamente, confirmando o que o instinto já sabia. Eles estão juntos novamente. Mas nem todas as histórias terminam assim. Alguns filhotes nunca mais encontrarão suas mães. Algumas mães, angustiadas ou distraídas, seguirão em frente sem perceber o que perderam. E nas margens da manada, a perda é silenciosa. Ninguém lamenta. A marcha continua. Porque no Serengeti, o tempo não desacelera diante do desespero. Ainda assim, para cada perda, uma centena de filhotes persevera. Eles se erguem mais altos, caminham com mais firmeza, aprendem os sons e os cheiros da segurança. Dia após dia, hora após hora, eles se fortalecem. E ao sobreviverem a esses primeiros passos incertos, conquistam seu lugar na grande migração. Na vastidão desta terra, as vozes mais pequenas devem gritar mais alto. E às vezes, elas são ouvidas. Caçadores e caçados. No Serengeti, onde a vida pulsa pelas planícies em ondas intermináveis, a dança entre predador e presa é constante, antiga e implacável. Para cada recém-nascido que se levanta, um par de olhos observa da relva. Para cada passo que a manada dá adiante, um caçador se move silenciosamente atrás. Esta é uma terra onde a sobrevivência é conquistada, momento a momento. Leões dormem durante o dia, mas despertam ao anoitecer. Chitas vasculham o horizonte com olhos âmbar, calculando cada movimento sutil. Hienas seguem as manadas como fantasmas, parte carniceiro, parte assassino. Mas entre os predadores mais esquivos de todos,
A leopardo reina em furtividade e solidão. Ela é um fantasma da vegetação rasteira, uma mestra da quietude e do silêncio. E nesta manhã, ela está agachada na relva, sua pelagem dourada salpicada de luz solar e sombra. Ela se posicionou perfeitamente, usando uma pequena elevação do terreno como cobertura. À sua frente, um grupo de gazelas pastam, alheias ao perigo. Logo além delas, um agrupamento de filhotes de gnus permanece próximo às mães, inquietos e alertas. A leopardo espera, cada músculo em tensão, respiração lenta, cauda quase imóvel. Ela já fez isso incontáveis vezes, cada fracasso lhe ensinando algo novo, cada sucesso alimentando mais do que apenas ela mesma. Porque hoje, ela não caça apenas para sua própria sobrevivência, ela tem filhotes. De repente, movimento. Ela explode da relva com uma velocidade estonteante. As gazelas se dispersam. As mães mugem. Os filhotes disparam em todas as direções. A poeira se ergue no ar. A leopardo escolhe um alvo, um filhote de gnu, separado por apenas tempo suficiente para se tornar vulnerável. Mas o momento desaparece num piscar de olhos. A mãe do filhote investe, cascos martelando o solo. A leopardo recua. Ela não pode arriscar se ferir. Não agora. Não com bocas a alimentar. Ela se esconde na vegetação tão rápido quanto apareceu, respiração ofegante, ventre ainda vazio. Hoje, a caçada falha. É um lembrete severo da realidade que os predadores enfrentam. Mesmo para os mais habilidosos, o sucesso é raro. Uma única captura em 10 tentativas é considerada uma vitória. Cada fracasso consome energia. Cada erro é mais um dia sem comida. Não muito longe dali, abrigados sob a sombra de um arbusto baixo, seus filhotes descansam, rolando uns sobre os outros, alheios ao drama que acabou de acontecer. Eles brincam com os rabos uns dos outros, mordiscam suavemente, rolam de costas em brincadeiras. Eles ainda não entendem os riscos que sua mãe enfrenta todos os dias, mas entenderão. Por agora, eles se adaptam, encontrando sombra onde podem, brincando na quietude entre as caçadas. É um testemunho silencioso da engenhosidade da vida aqui e do fio delicado do qual depende o destino de cada criatura. No Serengeti, os predadores não dominam, eles lutam. Eles batalham por cada oportunidade. Eles esperam mais do que perseguem. Eles arriscam tudo por cada refeição. E embora muitas vezes imaginemos a caçada como uma brutal inevitabilidade, na verdade, ela é uma aposta. Na maioria das vezes, a presa escapa. Na maioria das vezes, o caçador permanece faminto. Mas é esse equilíbrio que sustenta este ecossistema. Sem o caçador, a manada cresce demais. Sem a manada, o caçador morre de fome. Não é crueldade, não é misericórdia, é simplesmente a vida, crua, selvagem e real. Pequenos heróis do Serengeti. Em uma terra famosa por seus leões e elefantes, é fácil ignorar as vidas mais pequenas que moldam o destino do Serengeti. Mas sob as gramíneas altas e entre as rachaduras da terra queimada pelo sol, pequenos heróis trabalham arduamente, dia e noite, sustentando o próprio tecido deste grande ecossistema. Considere o besouro rola-bosta, um campeão anônimo das planícies. Com uma determinação inigualável, ele localiza os excrementos frescos deixados por gnus, zebras e elefantes. Então corta uma porção e começa a árdua tarefa de enrolá-la em uma esfera perfeita. Às vezes, a bola pesa 50 vezes o peso do próprio besouro, um feito comparável a um humano empurrando um ônibus. Mas isso não é para se alimentar, é para deixar um legado. A bola de esterco é cuidadosamente enterrada no subsolo, onde um único ovo é depositado dentro dela. Quando a larva nasce, ela encontra um mundo completo de alimento à sua espera. Vida a partir da decomposição, um ciclo tão antigo quanto a própria Terra.
E o trabalho do besouro não termina aí. Ao enterrar o esterco, ele recicla nutrientes de volta ao solo, fertilizando as gramíneas das quais os herbívoros dependem. Ele reduz parasitas, controla os resíduos, evita o acúmulo de bactérias nocivas. Dessa forma, um besouro não maior que a unha do polegar torna-se um ator fundamental no interminável ciclo da vida do Serengeti. Depois, há os cupins, talvez os engenheiros mais subestimados da Terra. Trabalhando coletivamente, eles constroem montes imponentes, às vezes com mais de 3 metros de altura, erguendo-se como monumentos antigos nas planícies. Cada monte é uma fortaleza de argila, saliva e areia, escondendo uma rede de túneis e câmaras abaixo da superfície. Lá dentro, a colônia zune de propósito. Há operários, soldados e uma rainha que põe dezenas de milhares de ovos. Para manter a vida prosperando no subsolo, os cupins regulam a temperatura, a umidade e o fluxo de ar, não com plantas ou líderes, mas por instinto e cooperação. No entanto, o impacto do monte vai muito além de suas paredes. Com o passar dos anos, essas estruturas se tornam pilares da biodiversidade. Répteis se aquecem nos lados banhados pelo sol. Pássaros os usam como postos de observação. Mangustos e lagartos monitor caçam em sua base. Mesmo quando abandonados, os montes oferecem abrigo para javalis do mato, porcos da terra e calaus nidificantes. Com o tempo, sementes criam raízes no solo rico e arejado, transformando antigas cidades de cupins em ilhas de verde durante a estação seca. E além dos besouros e cupins, inúmeras outras pequenas criaturas deixam sua marca silenciosa. Formigas, marchando em fileiras coordenadas, patrulham a savana em busca de presas e invasores. Algumas espécies fazem parceria com plantas, defendendo-as dos pastadores em troca de néctar. Abelhas e borboletas, delicadas mas vitais, polinizam flores silvestres e acácias, garantindo que a vida retorne a cada nova estação. Aranhas, escondidas sob folhas ou suspensas em teias frágeis, controlam populações de insetos, guardião do equilíbrio. E as minhocas, escavando despercebidas, arejam o solo e arrastam matéria orgânica para as profundezas da terra, lançando as bases para que cada raiz prospere. Esses organismos minúsculos, muitas vezes invisíveis ao olhar que passa, são os operários silenciosos do Serengeti. Sem eles, as grandes manadas fraquejariam, as gramíneas murchariam e os predadores passariam fome. Eles são o fio invisível que tece a savana. Assim, enquanto os leões rugem e os elefantes trovejam pela terra, são os pequenos heróis que silenciosamente mantêm o Serengeti vivo. Gigantes da savana, elefantes e girafas. Entre as pradarias e os horizontes dourados do Serengeti, poucas criaturas despertam mais admiração do que os gigantes que percorrem suas planícies, elefantes e girafas, arquitetos antigos da terra. A cada passo deliberado, os elefantes deixam sua marca, não apenas no solo, mas na própria forma da savana. Seus corpos maciços atravessam matagais densos, e suas trombas se erguem para puxar galhos, descascar cascas e arrancar pequenas árvores. Ao fazer isso, eles abrem a paisagem, controlando a vegetação lenhosa e permitindo que a luz do sol volte a alcançar o solo. A grama cria raízes onde antes reinavam as sombras. Dessa forma, os elefantes agem como jardineiros naturais, mantendo o delicado equilíbrio entre a floresta e as pradarias abertas, um equilíbrio do qual muitas outras espécies dependem. Mas esses gigantes gentis são mais do que podadores de árvores. Eles são escultores da água também. Numa tarde escaldante, uma pequena família de elefantes se aproxima de um leito de rio seco sob o sol implacável. Com paciência e memória transmitida por gerações, a matriarca escolhe um local e começa a cavar. Seus poderosos dentes e tromba rasgam a terra seca até que água fresca e escondida brota para a superfície. Um por um, os elefantes bebem profundamente.
Mas eles não ficam sozinhos por muito tempo. Zebras chegam. Depois, os gnus. Pássaros descem em revoada e javalis entram cautelosamente. Todos bebem do poço que os elefantes revelaram. Ao buscar sua própria sobrevivência, os elefantes criaram uma linha de vida, lembrando-nos que, na natureza, atos de autopreservação muitas vezes se tornam atos de generosidade compartilhada. Esta é a interconexão da vida em plena exibição. Ao lado deles, igualmente majestosas e surpreendentemente diferentes, estão as girafas, torres elegantes sobre pernas, os animais terrestres mais altos da terra. Com graça lenta, elas navegam entre os galhos espinhosos das acácias, colhendo folhas tenras com línguas longas e preenseis que podem alcançar mais de 45 centímetros. Sua altura lhes concede acesso a alimentos intocados por outros herbívoros, e sua pastagem seletiva ajuda a moldar o dossel superior das árvores da savana. Ao fazer isso, as girafas apoiam indiretamente espécies de aves e outros habitantes das árvores que dependem de copas abertas e arejadas. Apesar de seu tamanho, as girafas são surpreendentemente vulneráveis. Seus longos pescoços lhes garantem visão a grandes distâncias, mas os poços de água permanecem traiçoeiros. Para beber, elas precisam abrir as pernas e abaixar a cabeça, uma posição que as torna alvos fáceis para os predadores. E ainda assim, elas persistem, símbolos de resistência silenciosa, adaptadas para sobreviver em paisagens onde a seca e o perigo nunca estão longe. Juntas, elefantes e girafas representam duas expressões diferentes da grandeza. Um, forte e dominante, o outro, elegante e vigilante. Ainda assim, ambos são essenciais para o ritmo e a resiliência do Serengeti. Eles não são apenas ícones da savana, são seus moldadores. Sem eles, o próprio caráter deste lugar selvagem começaria a mudar. As árvores se adensariam, a grama desapareceria e as grandes migrações poderiam fraquejar. À sombra de suas formas imponentes, a verdadeira escala do equilíbrio da natureza se revela. Gigantes eles podem ser, mas é a sua presença, não o seu poder, que define a savana. Rio Mara, o desafio final. Em meados de julho, as planícies do sul do Serengeti já ficaram para trás. As chuvas se foram, e as manadas também. Mais de 1 milhão de gnus, junto com zebras e gazelas, avançam para o norte pela savana, seguindo instintos antigos que os guiam há milênios. Entre eles, filhotes nascidos apenas meses antes, agora galopam com força nas pernas e fogo no coração. Eles estão prontos para a prova final e mais perigosa da jornada, a travessia do Rio Mara. É aqui, na margem do rio, que o pulso da migração se acelera e onde o poder bruto da natureza se revela. O Rio Mara traça um caminho sinuoso pela terra, suas águas turvas escondendo predadores antigos, crocodilos do Nilo, alguns medindo mais de 5,5 metros de comprimento, seus corpos blindados praticamente inalterados desde a era dos dinossauros. Durante 11 meses do ano, eles esperam, silenciosos, imóveis, economizando energia. Mas, quando chega a estação da migração, sua paciência é recompensada. O rio torna-se um corredor de caos. Seu banquete chegou. À medida que os primeiros gnus se aproximam das margens, o ar fica carregado de tensão. Eles andam de um lado para o outro, farejando a água, observando a margem oposta. Os crocodilos são invisíveis, mas sua presença é palpável. Uma ameaça silenciosa espreitando sob a superfície. Minutos se alongam em horas. A manada espera. Então, de repente, um único gnu salta. Um momento de instinto, de bravura ou de desespero. E a enxurrada começa. Num instante, milhares seguem, mergulhando no rio em uma frenesi de cascos e chifres. A correnteza é forte. Filhotes são arrastados. Crocodilos atacam com velocidade aterradora, suas mandíbulas se fechando com a força de uma marreta. Alguns,
são puxados para baixo, para nunca mais emergir. A água escurece com o lodo revolvido, e às vezes com sangue, mas a maioria conseguirá. Contra todas as probabilidades, guiados pelo instinto e pela unidade, a manada avança. Cada travessia é uma cena de sobrevivência e sacrifício, um capítulo brutal, mas necessário, na jornada épica dos gnus. Na margem oposta, os sobreviventes sobem em costas íngremes, ensopados e trêmulos, mas vivos. Os mortos alimentam o rio e suas criaturas. Os vivos seguem em frente. Esta é a verdade implacável da natureza. A vida não prospera sem a morte. O crocodilo se alimenta. O filhote cresce. A manada avança. Cada travessia escreve um novo verso numa história antiga, uma que se desenrola, ano após ano, há milhares de anos. Aqui, nas águas turbulentas do Mara, o Serengeti revela seu coração, a coragem de resistir, o preço da sobrevivência e o ritmo da vida que nunca para de girar. Um ciclo completo. Finalmente, após meses de movimento, fome, perigos e persistência, a grande migração começa a se estabilizar. As chuvas retornaram ao sul. Brotações verdes e tenras surgem novamente do solo, e os gnus seguem o aroma da renovação. O que começou como uma busca desesperada por alimento, agora fecha o ciclo. As manadas retornam às mesmas planícies onde a jornada começou, onde os filhotes nasceram e a sobrevivência foi testada pela primeira vez. Mas isto é mais do que uma simples viagem de ida e volta pela savana. Este é o batimento cardíaco do Serengeti, pulsando no compasso da chuva, da grama e dos cascos que revolvem o solo. Ao pastarem incessantemente e fertilizarem a terra a cada passo, os gnus desempenham um papel ecológico vital. Sua presença rejuvenesce as gramíneas, redistribui nutrientes e molda a paisagem. Eles alimentam os predadores, espalham sementes, agitam os insetos e deixam rastros que outros seguem. Seu movimento não é aleatório, ele é rítmico, intencional, essencial. Do mais alto leão ao menor besouro, cada criatura neste vasto ecossistema é tocada de alguma forma pelo movimento das manadas. Sem a migração, as planícies secariam, o equilíbrio se romperia e a vida como conhecemos aqui vacilaria. Lá do alto, as manadas que retornam se estendem até o horizonte, onda após onda de vida em movimento. É uma visão que fala não apenas de sobrevivência, mas de resistência, de algo antigo e eterno. Esta é mais do que uma jornada. É um testemunho da resiliência da vida, da adaptação, passada de geração em geração, do instinto que sobrevive à seca, à fome e à morte. E embora este capítulo termine, a história não termina, porque, mesmo quando uma estação se encerra, outra começa. A chuva cairá, a grama crescerá, os filhotes nascerão e os gnus se erguerão novamente, atraídos pelo mesmo chamado invisível, através do mesmo horizonte sem fim. No Serengeti não há verdadeiro fim, apenas um ritmo, apenas um ciclo, completo e começando mais uma vez. A migração dos gnus é um dos últimos grandes espetáculos do mundo natural, um deslumbrante testemunho de resistência, instinto e do ritmo eterno da vida. Enquanto o Serengeti existir, esta odisseia antiga continuará, ecoando a beleza profunda do design interconectado da natureza. Junte-se a nós em nosso próximo episódio, enquanto seguimos a migração por terrenos ainda mais traiçoeiros, onde o perigo espreita a cada passo, e cada passo é uma luta pela sobrevivência.